Olá, povo abençoado, Café com Deus começando. E hoje, mais uma vez, trazendo para você um programa de altíssimo nível. Um programa que glorifica o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos falar, gente, sobre os cristãos empreendedores. Aqueles que empreendem, que empresariam no reino de Deus e usam esse empresariado para abençoar a nossa sociedade, a vida das pessoas. E hoje nós vamos entrevistar alguém que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, poderoso, com ideias criativas, que tem abençoado a vida de muita gente. Bom, comigo no estúdio, pela primeira vez, talvez a primeira de algumas outras, está comigo o irmão, meu querido irmão Anderson Chagas, conhecido carinhosamente por D. Gente, o D tem uma história linda, uma história incrível. O D é um empreendedor, é um empresário de sucesso, é um cristão extremamente devoto ao Senhor, que tem uma história de superação, de desafios incrível, e ele vai contar para nós um pouco da sua trajetória, do seu testemunho, como Deus tem usado a vida dele para abençoar pessoas com produtos ou produto inovador numa área maravilhosa da nossa sociedade, tá bom? Então já você vai poder colher aqui essas informações que vão te abençoar com certeza. Dê, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, pastor. Eu que agradeço estar aqui hoje e para mim é uma honra ter essa entrevista e falar um pouco da minha história e falar o que eu vivo de verdade. Amém. Dê, é uma alegria poder entrevistar você e compartilhar um pouquinho do seu testemunho, porque eu sei que ele vai abençoar a vida de muita gente que está nos ouvindo. Bom, gente, eu não sei toda a história do D, né? Eu conheço ele já há alguns anos, mas tenho acompanhado os últimos anos da sua história, da sua trajetória, e tenho visto que Deus tem colocado a sua mão. Parece que Deus escolhe algumas pessoas para o empreendedorismo, para o empresariado, e essas pessoas são instrumentos de Deus para a nossa sociedade. O dele criou um produto único, assim, muito especial na área automotiva e também na área aeronáutica, né? Uma área muito interessante. E nós vamos ver aqui um pouco dessa história, desse testemunho. Mas primeiro, Dê, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, para os nossos internautas, eles estão ávidos aqui pela sua atenção nessa câmera, né? Um pouquinho da sua história, rapidamente, assim, em poucas palavras. Quantos anos de fé você tem? Como foi a tua história? Como que Deus começou a dar os primeiros sinais na sua vida de que Ele iria usar você nessa área do empreendedorismo? Bom, pastor, o que eu tenho para dizer, eu tenho hoje aproximadamente, estou com 41, vou fazer 42 anos, e desde a minha adolescência, dos meus 15 anos de idade, né? Então acho que eu tenho um pouquinho aí, né, na trajetória, tempinho, né? com Cristo, mas aprendi muita coisa nessa caminhada, e uma delas é ser obediente ao Senhor. Amém. Ter o temor ao Senhor. Porque hoje, nesse mundo que nós vivemos, para manter um adolescente hoje firme na casa do Senhor, ou que seja, em qualquer outro lugar, falando sobre Cristo, é difícil, porque o mundo hoje devora os nossos adolescentes jovens. E eu tive uns amigos que me levaram para a igreja, inclusive eu consegui levar uma boa parte da minha família, mas sempre tendo aquele temor e ser obediente ao Senhor. Com isso, com essa sabedoria, Deus começou a me colocar desde os meus 15 anos, ali 17 anos, que aí você tem um espírito empreendedor, né? Eu queria vender juju, queria vender alguma coisa que minha mãe fazia. Para essa idade não é muito comum, né? Não é muito comum, mas eu sempre tive junto com meu amigo ali, a gente sempre falou, quando eu crescer, né? Quem sempre fala isso, eu quero ter algo. E aí você vai. Legal, então é onde Deus coloca as coisas pra gente. E falando um pouco dessa trajetória cristã, quando eu completei 19 anos, eu casei, né? Hoje eu tenho praticamente 22 anos, vou fazer 22 anos de casado. E já trabalhando em 2, 3 empresas. Só que eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito curioso, sempre fui determinado. E principalmente, quando a gente é determinado na casa do Senhor,
as outras coisas o Senhor nos abençoa. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você chegou a ter um tempo de CLT? Você trabalhou para alguma empresa? Sim, trabalhei em 3 empresas só, pastor. Certo. Toda essa minha vida. Só trabalhei em 3 Num período empresas. mais ou menos de quantos anos, daí você lembra? Trabalhei como jovem aprendiz no Correio, né? Legal. Trabalhei no Correio 1 ano e 7 meses. Trabalhei na BOME Brasil, que é o grupo Luft. Ali eu trabalhei, foi o maior, assim, CLT foi lá. Foi 10 anos. E depois eu fui para a área também de tecnologia, que é máquinas de cartão, que hoje eu também tenho outra coisa em relação a isso. Sim. E depois tem essa outra novidade, mas tudo dentro da Legal. tecnologia. Vamos lá. Vamos deixar o nosso internauta curioso para ir até o final, né? Vamos até o final. Mas continua falando dessa sua adolescência para a idade jovem, né? Sim. Foi ali. Foi ali. E também, pastor, uma coisa muito interessante, eu também sou músico, né? Então, eu estudei também durante esses mais de 20 anos, músico, trabalhei com várias pessoas. Você também é produtor musical, né, David? A gente Legal. tem uma parte junto com essa produção musical, a gente lança cantores. Então, só que isso é minha vida, a musicalidade é minha vida, é onde me dá uma... Isso aí você acha que é o hobby? Que é o hobby. Que Legal. é uma válvula de escape, onde o Senhor, quando a gente está com a cabeça muito cheia, você toca, né? E Sim. você consegue abrir muitas coisas. E eu fui muito humilhado nessa área musical, né? Também na minha adolescência, onde você começa a se destacar. Quando você começa a se destacar, te dá força. Se você for um adolescente ou um jovem que você já para no meio do caminho, você não consegue. Você Sim. bloqueia a sua mente, então eu acho que tudo você não vai conseguir. Só que os meus pais não eram cristãos, só que eu ia para a igreja sozinho, né? Sim. E ali o Senhor começou a me dar as forças. E eu fui muito humilhado nessa área musical, onde eu não tinha dinheiro para comprar nem baquetas, mas eu começava a me destacar nos meus Que estudos. sofrimento entender. Sofrimento. E sempre alguém desestimulando, né? Porque a gente acha mais pessoas para desestimular Exato. do que aqueles que estimulam, né? Exato, pastor. Ah, você não tem dom para isso, você não tem condição, desiste, vai fazer outra coisa. Geralmente são essas frases Exato. engessadas que a gente ouve, né? Exato. E eu escutei muito que músico não é profissão, enfim. Mas olha só que coisa interessante. Eu como músico, eu não consegui atingir certas pessoas Certo. e certos lugares, né? Ok. Mas quando a gente inovou um nome, que é outra empresa, essa empresa me levou aos meus mentores, os melhores músicos, porque essa outra empresa me levou. Aí a gente se encontrou. Olha só, eu como músico, como fã de muitas pessoas musicais, eu não consegui chegar até elas. Mas o que Deus colocou no meu coração para fazer, me levou até essas pessoas. Não que a gente tem que chegar e ver famoso. Não, não é isso. É porque as coisas do Senhor, ela é muito natural. Ela tem que agir natural, porque já foi gerado no coração lá atrás. E depois, na minha adolescência, depois eu entrei numa outra empresa, nessa outra que eu entrei de eletrônico, eu comprei uma... só que assim, pastor, tudo isso servindo o reino. Você nunca pastor. deixou o reino em segundo plano. Nunca. Era marcado ensaios. Aí é que tá onde eu quero chegar com a música. Eu estava. Era marcado... Eu estava envolvido em tudo. Tudo que tinha para fazer no reino, que os meus líderes me solicitavam. No ensaio era às 3, você chegava às 2. Eu chegava às 2. Eu tinha obediência militar. Hiper mega dedicado, né? Dedicado. Estudioso. Para poder chegar onde a gente quer chegar. E chegando nessa parte dos 19 anos, quando eu casei, eu comprei uma van. Trabalhando na outra empresa, eu comprei uma van. Essa foi uma história muito louca, assim, pastor, porque eu comprei uma van para ser... Oxe, eu peguei um dinheirinho a mais e falei assim, eu vou investir em algo. Aí eu investi numa van para entregar frango. Olha só. Para entregar frango. Frango congelado. Eu não podia ir porque eu trabalhava CLT, mas eu tinha um motorista. Mas ali o espírito de empreendedor já começou a mover dentro de mim. Mas isso não era eu. Era o Senhor que me dava estratégia. Por quê? Porque se eu estava dedicado... Você orava ao Senhor, você planejava e pedia que Deus abençoasse o seu projeto. E de repente acontecia.
Mas legal, assim, ó, eu nunca deixava de fazer as coisas do Senhor. Nunca me desviei, pastor. Você seguiu o que a Bíblia diz, né? Mas Que a buscai, Bíblia pois, diz. em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu posso falar que eu sigo isso. Eu posso falar que eu vivo isso a vida inteira, até hoje, até que o Senhor me recolhe. Então, aí eu comecei a trabalhar nisso. Só que aí eu, né, a gente jovem, não tem muita experiência com empreendedorismo, você vai aprendendo com um, vai tendo os erros. E aí você começa a mudar. E quando chegou que a gente casou, tal, e passei muita coisa, musicalmente eu sempre queria tocar, ficar sempre um músico, me dediquei muito a isso, só que o Senhor sempre me chamava pelo lado da palavra. Ele queria que eu aprendesse a palavra. Como ele iria fazer isso, eu não sei. E às vezes, que nem o próprio pastor sempre pregou, é melhor a gente ir pelo amor, perdoar, fazer tudo certinho que o Senhor quer, do que a gente fazer e não perdoar e ficar... Perdão é mais fácil do que o ódio. Do que o ódio. Porque senão você vai relutar e aí o Senhor não vai agir na sua vida. Não adianta. Então passei muitas coisas, muita área na financeira, e é onde eu comecei a me destacar. Para o senhor ter uma ideia, pastor, eu cheguei a fazer faculdade de farmácia, não tem nada a ver, né? Que doideira, interessante. 2 a 3 anos de estudo. Só frisando que você é estudante de teologia, viu, gente? Ele é estudante de teologia, está em curso. É isso. Legal. E aí eu estudei, só que aí não deu certo, e aí eu fui para outra área. Nessa parte que a gente passou esses anos, foi interessante porque eu em 2016, 2017, eu tinha uma sociedade, né? Junto com um amigo meu, que aí a gente viveu um bom tempo aí juntos, graças a Deus, meu amigo até hoje, meu irmão, e hoje ele tá muito bem também, graças a Deus, porque tem caminhos, pastor, que é só cada um, não é mais os dois juntos, é cada um para um lado. E foi o que aconteceu. E chegou no 2016, a gente fechou a empresa. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Né? Só que nesse termo que secou tudo, os meus 2016. 2017 ali, secou tudo, os meus benefícios, só a Néia trabalhava, minha esposa, e aí eu comecei a perceber que eu estava literalmente sendo dependente do Senhor. E quando a gente é dependente dele, aí ou a gente literalmente confia no Senhor, entende o que ele quer, o que ele quer, certo. Ou literalmente você vai fazer qualquer tipo de outra coisa, tá. Ou até coisas piores. E aí eu comecei a perceber que eu estava totalmente sendo cuidado pelo Senhor, aonde passei por esse processo. E quando eu entrei no primeiro contrato meu com a minha outra empresa de tecnologia, que a gente desenvolveu também um produto, quando eu iniciei um contrato com uma empresa grande, veio a pandemia. Aí eu falei, e agora? Pandemia, o que eu vou fazer da vida? Né? Todo mundo bloqueado dentro de casa. Ninguém quer fazer nada. Todo mundo com medo. Com medo de investir. Só que aí eu nunca parei. Eu nunca parei de servir. Eu chegava na igreja sabendo que eu não pedia nada para ninguém, pastor. Chegava na igreja, às vezes, como a gente alugava um hotel para fazer os cultos, eu levava o som e montava todo domingo. Montava e desmontava. Ou seja, eu tinha que carregar o meu carro... Horas antes? Não, nem horas antes. Com a sua família? Sábado. Eu não tinha mais um conforto no meu sábado. Era só focado nisso. Chegava às 7 horas da noite no sábado e eu tinha que montar o meu carro com som para colocar minha filha, minha esposa, pra gente ir, porque 6h30, 7 horas eu estaria que deixar o som da igreja montado. Isso todos os domingos. 6h30 da tarde, todo domingo. Da manhã. Da manhã. Misericórdia. E nunca reclamei, pastor. Nunca reclamei. Pessoas que andam comigo sabem disso. Eu ensinei pessoas a fazer isso, porque não é só montar um som, não é pro D, não é pros pastores, é pro reino, é pro Senhor. Montar um som. Todos os domingos. Eu costumo dizer para as pessoas que a motivação é muito importante. A motivação ela é fundamental também no processo.
Mas a motivação, ela pode desaparecer em algum momento. E quando ela desaparece, você não está tão motivado, o que conta é a disciplina. Então, motivação e disciplina são importantes, mas quando você não está motivado, a disciplina é que permanece. Porque a disciplina faz o seguinte, ela me manda levantar cedo, Exato. escovar os meus dentes, lavar meu rosto, tomar meu banho, fazer alguma coisa, me arrumar e sair. Mesmo quando eu não estou motivado. Eu acredito que você deve ter vivenciado muito isso. A disciplina falou em muitos dias que talvez você não estava tão motivado, mas você tinha um compromisso, uma disciplina com Deus. Ô, pastor, Isso é muito legal. e eu também me emociono quando o senhor está falando nisso, porque eu estou vendo nitidamente isso em você. Chegou um domingo que eu ia montar o som, só tava sozinho, só eu. E eu não tinha mais força. E é complexo, porque tem muita coisa para fazer, né? Eu não tinha mais força. Além do peso do equipamento, descarregar. de cabo, E detalhe, testar. pastor, cuidar do meu instrumento ainda, afinar o meu instrumento. E ainda O próprio equipamento é sensível organizar também. a banda, passar o som da banda. Eu cheguei um dia, num domingo, eu falei assim, Senhor, ajoelhei, eu não tô aguentando. Tô cansado. Tô cansado. Eu não sei o que aconteceu aquele dia. Tipo, a motivação tava indo embora. Que aconteceu aquele dia que eu montei o som tão rápido, sabe? Tão rápido e passei o som, aí eu falei, meu Deus, passou o domingo, já acabou o culto. Mas eu vi que foi a mão do Senhor. Mas eu nunca deixei. E interessante que nessa parte que eu estava praticamente sem emprego, eu nunca deixei de fazer isso, né? Porque eu comprei esse som para poder ajudar lá a igreja. E aí eu falei assim pra Néia, eu falei, amor, nossa rotina vai mudar. Porque eu me dedico mais pro reino. E o que o senhor fazer daqui pra frente, tá tudo bem. Certo. Né? Eu tenho que ser dependente dele. E ser dependente dele, a gente tem que saber isso. E tudo que eu fiz, pastor, até hoje, desde quando eu era pequeno, meus pais sempre me falavam, meus avós falavam isso, meus tios falavam isso pra mim, que eu sempre fui uma criança muito assim, dedicada. Queria aprender tudo, eu vejo que isso é um dom, né? Que o Senhor me agraciou, e eu entendi isso. Deus dá dons e habilidades a nós. Eu entendi isso. Deixa eu te interromper um segundinho claro. só, Dê. Para o nosso internauta saber, porque às vezes vocês estão assistindo esse programa e pensando, poxa, o Dê deu sorte. Ele tem uma família que tem grana, que tem dinheiro, e deu suporte para ele. Mas vocês vão ver que é exatamente o contrário. Não foi sorte, não foi dinheiro. Foi Deus, talento e habilidades. Não é isso? Exato, pastor. Aí você fica à vontade se você quiser falar. E eu lembro de muita história que, às vezes, o meu avô, meu falecido avô, que ele ganhava tão pouco, pastor, na aposentadoria, há anos atrás, você sabe como que é, ele ajudava tanta gente. E eu tive esse ensinamento dele. Tá. Ele ajudava os meus pais, ele ajudava, às vezes, meu tio, ele emprestava dinheiro. E eu falava assim, meu Deus, se meu avô, pequeno, eu falava assim, meu avô é rico, porque meu pai trabalha, ele ajuda o meu pai. Às vezes, meus tios, não, tem alguma coisa errada. Ajuda todo mundo? Todo mundo, e toda vez que eu chegava na minha avó, sempre tinha comida, sempre tinha geladeira cheia. Meu avô não deixava faltar nada pra gente, nem pros filhos. Aí eu comecei a entender. Por quê? Não é uma família humilde. A gente veio de uma família humilde. O meu pai, ele tem uma história também que ele chegou a passar necessidade, né? Hoje, assim, eu, meu pai e minha mãe, a gente não chegou a passar isso, mas eu sei que um dia que não tem, não tem, né? Um dia que não tem, não tem. Então não é uma família rica, é uma família que trabalha. Uma família que tem uma história, né? Então, e eu daquilo comecei a ver, poxa, não deu certo isso aqui, então vou tentar outra. Pastor, eu sempre fui tentando coisas. Sempre aprendi. Colocar vários ovos em várias cestas. Nunca deixar em uma cesta só. Ah, poxa, você tá vendo coisas materiais. Não é coisa. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Não é coisas materiais. Para que hoje todo um patrimônio que eu já criei, que eu já construí, só existe um motivo para que tudo isso aconteça. Se Deus me abençoou até o momento, é porque é para me abençoar pessoas. Senão, pastor, não tem motivo.
Não tem um porquê o Senhor abrir uma porta para mim, me abençoar como empresa, e eu ser avarento e não abençoar. Porque se eu não estiver abençoando o reino, oferta, dízimo, que a casa do Senhor precisa disso, e se eu não tiver, eu estar ali com o meu braço, ajudando os meus pastores, eu posso estar em qualquer outro lugar. Sim. Então eu não estou sendo a disciplina que o Senhor nos ensina. É por isso que às vezes as pessoas falam assim, poxa, Deus, foi muito fácil para você. Não, não foi fácil. E um dos contratos que eu tive, pastor, foram 8 anos tentando. Eu cheguei na 8 anos tentando entrar nessa empresa. Nessa empresa. Que luta, hein, Dê? Chegou um tempo... E você acreditando que era possível. Acreditando, pastor. Acreditando. Eu cheguei a fazer Uber. Eu cheguei a fazer Uber antes da pandemia, que depois entrou a pandemia, né? Em 2018. E eu sempre, quando ligava a chave do carro, eu sabia que aquela caixinha iria se abrir um dia. 8 anos, pastor. 8 anos tentando ver esse primeiro contrato. E quando aconteceu, você não vai acreditar. Foi 2019 para 2020. No meio da pandemia. Aí eu te pergunto, como que isso acontece? Quando todo mundo estava parando, Deus falou, você vai começar agora. Porque quando Deus quer, acontece. Acontece. É o tempo de Deus. Porque o nosso coração não está nisso. O meu coração, bênção. Pastor, nunca ficou em... Glórias a Deus. Eu não posso ser hipócrita de estar falando isso aqui, porque muitas pessoas me conhecem, o Senhor me conhece. Eu sou uma pessoa muito humilde em relação a... Sabe, eu tenho vergonha às vezes. Por exemplo, eu lembro quando eu comprei um carro novo, eu fiquei com vergonha de andar. Sabe? Porque o que as pessoas iam achar, onde eu chegava... E você é de uma origem... Humilde. Humilde e simples. Humilde. Então, tipo assim, poxa, eu não acredito. Aí a pessoa ficava, nossa, que não sei... Não, eu falei assim, eu falei pra Neva, vou devolver, porque isso não pode entrar no meu coração. Não é pecado você ter, porque isso é consequência do seu trabalho. O tanto que você Sim, claro. se dedicou. Mas as pessoas não entendem isso, acham que você já tá nadando no dinheiro, que você fez isso. Não tenho sonho com carro, eu tenho comprei. O senhor chegou a ver qual é o carro que eu mais gosto de andar, né? O senhor viu. Cheguei, sentei nele, liguei ele. Né? Então, é uma graça, por sinal, né? É uma graça. Uma então, graça. assim, é impressionante como as pessoas, elas olham para as pessoas, mas não vê cada degrau que a pessoa passa. Então, hoje, eu acredito muito, e assim, pastor, eu não tenho uma faculdade, agora fora a minha faculdade de teologia, né, que eu vou me concluir. Certo. Mas eu não tenho como essa faculdade, por exemplo, de um administrador, de isso tudo o Senhor vai me colocando. E tem um versículo que eu queria compartilhar aqui com todos. Pode compartilhar. Eu conversando com o pastor Samuel, nosso missionário, e a gente conversou muito, né? E é em Provérbios 22, 29. Diz assim: você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Então, aqui é o nosso saudoso Salomão. Então, Legal. o que acontece? Deus prepara mesmo. Deus prepara. Então, sim, na nossa humildade, pastor, como a gente sempre trabalhou no reino, sempre se dedicou, o segredo, eu sempre falei, como dei o testemunho na ministração nossa, na nossa igreja, domingo. Você quer o maior segredo da sua vida, para Deus cuidar de você mesmo? Se dedique na casa dele. As outras coisas, pastor, eu via que chegava roupas para as minhas filhas, caríssimas. Como eu disse, a minha esposa, para ter a segunda filha, ela teve no maior hospital de São Paulo. Não me pergunte como. Onde eu não tinha dinheiro para colocar um combustível. Porque quando foi buscar ela, foi um primo meu que foi buscar ela. E eu não fui. Então são coisas que Deus cuida, Deus prepara, Deus te veste, porque Ele se preocupa com você. Como você se preocupa com Ele, com as coisas do reino, com pessoas. Tem um único motivo. Para mim estar na igreja hoje, para investir no reino, pastor, eu gosto de ver pessoas. Senão, não tenho como a gente trabalhar.
É cuidar de pessoas. Como cuidar de pessoas? Ah, você tem hoje, Deus te abençoe, amém. Então, o que aquele irmão ali está precisando? O que aquele fulano está precisando? O que a obra do Senhor está precisando? O que os pastores estão precisando? O que isso está precisando? É assim que funciona. Porque se a gente começar a colocar, a ser avarento como o mundo é, e hoje nas igrejas tem muito isso, porque tem muitos escândalos, né, em relação a isso. Por quê? Porque a gente não lê a Bíblia. Quando você começa a entender a Bíblia, do que Jesus está dizendo, do que os seus discípulos foi ensinado em relação à oferta, dízimo e dedicação, aí a gente começa a pensar diferente. Que oferta e dízimo, no caso, é a ponta da bênção que Deus te deu. É Exato. O produto final. Né? Deus te abençoou, Deus te prosperou, Isso. te deu condições, você empreendeu, você investiu, você ganhou, você lucrou e você está entregando a parte que é do Senhor. Fora isso, você é uma grande ramificação. Você está abençoando pessoas com o teu negócio, sendo honesto, justo, pagando os seus impostos, fazendo tudo que a lei exige, cumprindo e cumprindo os propósitos de Deus. É isso que os empresários e os empreendedores precisam aprender, porque às vezes o empreendedor, um empresário que não tem Cristo, ou ele tem Cristo e se torna avarento, ele quer sonegar, ele quer enganar, ele quer explorar o funcionário, ele quer pagar menos, ele quer tirar muito, né? Então nós somos mordomos, eu creio, dessas habilidades, dons e talentos que Deus nos comissiona para que a gente viva aqui na Terra e cumpra o propósito dele. E eu creio que você plenamente tem desenvolvido isso. Mas vamos lá. Tá boa essa conversa, quero que você fale mais aí. Quem tá ganhando é nosso internauta. Gente, Café com Deus está te abençoando, viu? Então, pastor, e aí eu vendo com tudo isso, esses contratos saíram. Só que aí... Você tem hoje um contrato com uma das maiores empresas, não precisa dizer o nome, do segmento de máquinas de cartão do Brasil, né? Do Brasil. Glórias a Deus. Do Brasil. E aí a gente tem isso hoje por anos, né? A gente trabalhou isso. E também nesse meio termo, pastor, quando fechou tudo, um primo meu chegou, olha só que interessante essa história. Um primo meu sempre viu que, olha, nada é por acaso, pastor. Eu, desde a minha adolescência, sempre gostei de carro, né? Sempre gostei de carro. Sempre limpava carro. Eu pegava aquele carinho com o carro. Aquele carinho. Meu pai chegava certo. com os carros dos patrão, que naquela época meu pai era de carro executivo. Eu lavava os carros, aí meu tio chegava, eu gostava de lavar o carro. Lavava os carros dos vizinhos, tudo de graça, para mim poder dar uma voltinha até a esquina. Aprendi a dirigir cedo, né? E aí, tudo que você aprende na sua adolescência, isso é muito importante quando quem tem filhos, pastor, é bom falar isso, porque esses dias eu estava ensinando as minhas filhas a como elas ser criativas em momentos que todo mundo está fazendo igual. Certo. Pensa diferente. E eu sou esse cara que penso diferente. E ensinando as minhas filhas financeiramente, a como guardar um dinheirinho, como guardar uma mesada. Se você for desobediente, você não tem mesada esse mês, então você está devendo. Então, sempre é bom colocar isso. E eu tenho aprendido desde pequeno como tratar esse tipo de coisa. Então, quando você está desde pequeno, você está observando uma criança que ela tem uma habilidade em alguma coisa, invista que algo no futuro... Foca nisso porque ela vai dar certo com aquilo. E aí um primo meu chegou e falou assim, Dê, é o Vitor, vou falar do nome dele porque foi uma bênção na minha vida. Ele falou assim, Dê, eu tô com um produto lá que eu comprei num semáforo, no posto, acho que foi no posto. Cara, e é seco. E você que gosta de lavar carro, dá uma testada nesse produto aí. Aí, pastor, testei o produto. Aí eu sempre gostei de lavar, comecei a lavar. Aí, pessoas me chamou, quando entrou a pandemia, falou assim, você tá aquele produto lá ainda? Você não quer lavar meus carros, não? Num condomínio? Aí eu, lavar os carros no condomínio? Aí eu fui, pastor. Só que quando eu cheguei no condomínio, me deu um estralo. Com um produto, virou um negócio. Aí comecei.
divulgar, aonde eu passei, pastor. Por isso que eu falo que cuidar do reino tem os seus benefícios. E um dos benefícios não é o dinheiro. Um dos benefícios é você ser cuidado, como o pastor pregou uma vez, o guarda-chuva de Deus. Então, a proteção do Senhor, porque estava todo mundo com Covid. Eu não peguei Covid durante todo o tempo do Covid. Não sei o que é isso. Porque o Senhor me guardou todo esse tempo. Porque eu não ficava fora, não ficava dentro de casa. Eu saía todos os dias, porque as pessoas não podiam lavar carro, não podia, e eu ia para as ruas. Eu ia para as ruas, para lugares onde as pessoas deixavam os seus veículos, eu ia fazer com esse produto a seco. E daí virou um negócio, que é o interessante. Esse negócio que virou automotivo, que virou uma empresa e que as outras coisas começaram a acontecer automaticamente. Quer deixar o Instagram para o nosso internauta já curioso, já pesquisar? Claro. Olha só o nome. O nome é Pano na Lata. Esse é o Instagram. @Pano na Lata. Tá aí, gente. Tá aí? Que legal, hein? Pano na lata. Por que pano na lata? Literalmente é um pano na lata. Pano na lata. Começou assim, né? É um Que pano legal. na lata. E começou, pastor. Aí eu sou um cara muito dedicado, estudava dia e noite, que eu não queria ser a mesma coisa. Não queria ser uma estética comum. Queria ser sempre diferente, sempre inovando, sempre tratando a diferença. Tem um plus a mais do que o que está no mercado. Que está no mercado. Bacana. E aí, pastor, nessas condições que a gente trabalha, o pano na lata também tem um significado. Ele abençoa pessoas. E eu entendi isso. Falar para vocês que chegou o momento da minha loja que eu olhasse... O pano tem quanto tempo, Dê? O pano, ele tem 5 anos. 5 anos. Vai fazer 6 anos. 6 anos. Só que ele tem a maturidade aí de 30, 40 anos. Pelo Acelerado. pouco tempo que ele tem, a projeção nacional que ele tem é muito grande. Eu acompanho, né? Eu vejo lá. Pastor, em 2022, eu fui para uma feira, uma das maiores feiras de automotiva, de estética nessa parte de detalhamento. E engraçado que eu tava com 2 pessoas e eu falei para essas 2 pessoas que estavam comigo. Ninguém me conhecia lá, né? É um evento grande, o maior evento da América Latina, que fica em Boituva. E eu ficava vendo, as pessoas não falavam comigo. Aí eu falava assim, um dia eu vou chegar aqui. Eles irão saber quem sou eu. Não para se engrandecer, pastor. É porque eu sei como a gente é humilhado em certas coisas. As pessoas não te olham, não te dão uma atenção que você precisa, porque, poxa, uma coisa que eu tenho aprendido, nunca desmereça ninguém. Porque a vida é uma roda gigante. Você vai encontrar ela. Até embaixo, tá? Se você for uma pessoa focada, uma pessoa temente ao Senhor, primeiramente é isso, pastor. É temente ao Senhor, fazer as coisas do reino, porque as outras coisas é você só manter a determinação. Tem que ter determinação. Se você não for determinado e aonde você quer chegar, você não vai chegar. Você tem que ser determinado. Tem que ter aquele foco. Disciplina, como o pastor disse aqui. E em 2022 isso aconteceu. 2023 a gente foi nomeado os melhores do ano. Nessa mesma Que feira. lindo, hein? Que glória. Recebendo uma premiação junto com muitos famosos ali, donos que já são de longa data, nomes de marcas, e eu recebendo o mesmo prêmio na mesa com eles. E você estava também recentemente na TV, né? Nacional. Sim. Num programa conhecido por todo mundo. O programa você pode falar o nome, né? Sim. Acho que é o Autosport. Autosport. Né? Autosport. A gente também, através desse prêmio que a gente ganhou em 2023, eu conheci uma empresa, que aí eu fui credenciado por eles. A gente trabalhou, que é a Colortec, a gente trabalhou em relação junto, a parceria, e o Carlos, ele foi muito parceiro. Certo. Ele falou assim, ele teve uma oportunidade, só que ele estava dando um curso em outro estado.
Ele falou, eu não posso fazer essa gravação. Mas ele tinha muitos credenciados já de potência. Ele falou assim, não, mas tem um camarada que ele vai dar conta. Pode entrar em contato com ele e você vai gravar. Ele apresentou esse camarada, era você. Era eu. E aí você fica surpreso. Você já participou de outros podcasts, né? Vários, né? Já, vários. Da área, né? Específico da área. Da área. Mas aí, pastor, eu vejo, sendo um empresário sendo cristão, eu vejo que são as oportunidades que Deus nos envia. Sim. E uma das coisas que eu sempre falo, a oportunidade ela vem só uma vez. Só que esteja pronto. Se você não estiver pronto, o Senhor não vai dar oportunidade. Eu chamo de sensibilidade ao que Deus tem. Exato. Para você ter essa sensibilidade, você tem que estar atento a tudo, com o ouvido aguçado para entender o que Deus está comunicando. Foi até tema de uma pregação que eu fiz recentemente, né? Sim. Tem muito barulho, então a gente precisa parar para ouvir o que Deus está falando. Exato. Quando passa toda a tempestade. Tem vento, tem trovão, tem chuva forte, tem barulho, tem relâmpagos, mas quando passar tudo, vem uma calmaria. E é na calmaria que Deus fala com a gente. Total, pastor. E aí eu vejo com tudo isso, a gente sendo disciplinado, aprendendo cada vez mais com o Senhor. Porque assim, pastor, hoje, eu posso dar um exemplo aqui. Se a gente dá 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, 500 mil, 300 mil para pessoas que nem no pouco faz, imagina se o Senhor vai dar. Eu creio que naquela palavra foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Exato. Às vezes os cristãos, até não foi ensaiado, né? Falando aqui sobre dízimos e ofertas, né? A importância de que Deus levanta pessoas. Eu creio assim, que Deus usa o dizimista que aparentemente no relatório é o menor da igreja até o maior. Para Deus, tudo é igual. A fidelidade é uma só. Valores têm representatividades diferentes. Sim. Eu creio que são pesos diferentes, né? Porque a igreja não precisa só do dízimo de R$2 ou de R$1, que é uma moeda, né? Substancialmente é a que mais importa. R$1, depois nós temos o papel, que é R$2. Então, assim, eu creio que Deus levanta empresários, que ele manda esses empresários para a igreja, e esses empresários, eles mantêm essa igreja com os seus projetos. Eu sempre costumo dizer, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas ele levanta pessoas que vão trazer esse dinheiro para a igreja, para que a igreja possa manter a sua porta aberta, tudo funcionando, e ela trabalhar em outras frentes. Frentes evangelísticas, missões urbanas, exato, missões estaduais, missões nacionais e missões internacionais, que é o trabalho que a nossa igreja faz, né? Então eu creio, assim, eu costumo dizer na igreja, né? Deus não vai mandar um anjo descer com uma sacola de dinheiro e falar, tá aqui, pastor, faz o que o senhor precisa. Não. Deus vai usar pessoas, como você que está nos assistindo, como você que congrega lá na nossa igreja, e outros tantos, que vão fazer com que essa igreja tenha condições de se manter. E a obra ser proclamada para o mundo todo, quando possível, né, Dele? E como o pastor disse, para a igreja hoje estar de pé, como Jesus nos ensinou, por um único motivo. É para pregar o ID, fazer que a igreja cresça. Sim, exatamente. O templo do Senhor. Só que imagine se o pastor chega aí e fala assim, como eu disse no domingo, não, ninguém vai dar mais oferta nem dízimo. Quem é que vai bancar isso? É isso que a gente tem que ter a maturidade de entender que o dinheiro não é do pastor. Ou o pastor chegar a dizer assim, irmãos, é o seguinte, a partir do mês que vem, nós vamos entregar o prédio, porque a gente não consegue pagar o aluguel, enfim, ou se a igreja tem prédio próprio e tem outras instituições que usam prédios alugados, vão ter que entregar para a gente estar conseguindo pagar e vai parar todas as obras da igreja. Exato. Aí a minha pergunta é, e como que nós, cristãos, será que estamos lendo mesmo? Aí é onde que a gente vê. Será que a gente está estudando mesmo a Bíblia? Como Jesus disse?
como o nosso apóstolo Paulo, as maiores cartas que ele escreveu, sabe onde foi? Dentro da prisão. Sim. Aí eu pergunto, se você está preparado mesmo para morrer por Cristo, fazer qualquer coisa por Cristo, então segue o exemplo de Paulo. Você está pronto para ser preso? Pronto para fazer o que tinha que fazer, ser perseguido? Só que hoje, pastor, a ideia é que quando a gente ganha um dinheirinho, eu duvido hoje, tá? São poucas pessoas. Eu falo de mim porque eu vivo isso. Eu acordo, eu ligo pro pastor Tiago, eu ligo pra ele todos os dias. Ontem foi engraçado que eu liguei pra ele no final da tarde, ele falou assim, rapaz, eu já ia te mandar mensagem. Porque a gente se fala todos os dias pelas manhãs. Então assim, porque a gente... Como irmãos, né? E como são irmãos de fato, quer dizer, de fato não são, mas são de direito, né? De direito. Por causa do sangue de Jesus que os une. Exato. Então Pastor Tiago, gente, porque você não sabe, é o meu filho, tá? E eu tô tentando trazer o pastor Tiago fazer um podcast aqui, mas é difícil ter a agenda do menino. O menino é complicado. É verdade. E aí, pastor, a gente respira o reino. Eu acordo pensando, o que a gente vai fazer na igreja? Com a banda, ó, com isso, com fulano. Não é porque a gente, tá sendo um religioso. Não, não é isso. É porque se eu já acordo, primeira coisa, pastor, às vezes até a Néa fala, amor, a gente não teve um devocional hoje pela manhã, o nosso dia ficou conturbado. É verdade? Isso é verdade, pastor. Se a gente não chegar, dar prioridade, falar com Deus primeiro, começar o nosso dia bem, falando com o Senhor, como que a gente vai aguentar até o final com as tribulações e as decepções que chegarão no meio do dia? Decepções haverá, tribulações são certas. Perseguições acontecem. Claro. Então, e como que você vai fazer? Né? Aí se tem um problema que acontece na empresa, é para você resolver uma coisa rápido e você não consegue resolver porque você não está com a cabeça. Sim, eu costumo dizer para todos os empresários que eu aconselho, empreendedores, empresários que já cruzaram o meu caminho, ou eu acabei cruzando o caminho deles, é que assim, você chegou na sua empresa, no seu escritório, primeira coisa, fecha a porta do teu escritório, não faça nada. Não leia relatórios, não abra o teu computador, não mexa em faturamento, não resolva as questões administrativas, organizacionais, antes de você fazer o teu particular com Deus. Exato. Porque a estratégia de Deus vem naquele momento ali, exato, a direção de Deus para a tua vida. Porque as pressões, elas são naturais da vida. Todos nós sofremos pressões inúmeras na vida. Só que como nós lidamos com essas pressões, administrando elas, é que vai determinar o nosso sucesso durante o dia. E para nós cristãos é diferente de um profissional que não é cristão, de um empresário bem-sucedido que talvez não seja cristão. Ele tem lá a sua meditação, a sua tranquilidade, ele usa outras ferramentas, né? Suas éticas, do jeito dele, a sua ética. Mas nós cristãos aprendemos que nós devemos fazer como? Entregar o nosso dia para o Senhor. Entender mesmo. Mas buscar, pois, em primeiro lugar, o reino. Quando você entrega o teu tempo de reino, o reino está com você o dia todo. É isso que é legal. Total. Não quer dizer que o reino está com você, é que você não vai sofrer o que você acabou de falar. Problemas, decepções e pressões. Mas o reino estando em nós, embutido em nós, nos dará condições da gente administrar. Gerenciar, gente, toda essa carga, essa pressão financeira, emocional, econômica que está durante todo o dia nos pressionando ali. E eu creio que você, como cristão, vivenciou tudo isso. E você foi trabalhando essas pressões. Com certeza. Dizendo, Deus, eu estou aqui, eu quero empreender, eu quero fazer a tua obra, quero abençoar pessoas. E você tem feito isso, Dê. E uma coisa que o pastor acabou de dizer, aconteceu com a gente há um tempo agora, né? Existem momentos na nossa vida como empresário que se a gente literalmente nem todo dia é um mar de rosas. Sim. Né? Eu costumo dizer e sempre falo isso para muita gente, que às vezes a gente dá uma consultoria, né, para uma galera, e aí eu falo assim, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você quer ser empresário? Quer ter algo? Empresário, pastor, é quem tem um CNPJ e consegue lucrar alguma coisa com aquilo. Você tem que estar preparado para o não. O não é todos os dias.
A diferença é que se você se dedica para o reino, acredita num Deus vivo, Cristo que faz milagre, que Você ainda se qualifica como profissional também, né? Porque Exato. falar, Deus é comigo, você não se qualifica, você não faz treinamento, você não faz curso, você não ouve ninguém. Eu fiquei chocado. Mais ou menos há uns... Eu posso falhar um pouco aqui em termos de memória. Eu acredito que deva ter uns 7 ou 8 anos. Eu fui palestrar como pastor para um grupo de empresários numa cidade do Mato Grosso do Sul. E naquele dia ali devia ter umas 70, 80 pessoas, entre homens e mulheres, que já eram empresários consolidados na cidade, e alguns que estavam ali empreendendo, alguém que estava começando. Muitos deles não tinham nem o MEI ou o CNPJ para... Estavam ali na curiosidade para aprender. E eu perguntei quem havia lido o autor X. No caso, eu acho que eu citei na época, John C. Maxwell. Todo empresário de sucesso, cristão ou não, já leu ou deve ler John C. Maxwell, que é um dos maiores empreendedores cristãos do mundo. John Maxwell. Aqui no Brasil ele tem mais de 20 livros traduzidos para o português. E eu perguntei para a galera, quantos ali já haviam lido John C. Maxwell? Ninguém levantou a mão dele. Sim. Ou seja, o empresário ele tem que ler, ele Total. tem que se qualificar, Todo ele momento. tem que se preparar para o mercado. E às vezes nós achamos, não é só oração, não é só dedicação, nesse sentido espiritual. A gente precisa conhecer o mundo, se qualificar, conhecer o nosso produto, conhecer o mercado que você vai entrar, quem são os seus concorrentes, quem são os mais fortes, quem são os mais fracos, quais são as debilidades que o mercado tem, o que o mercado deixa a desejar, o que você quer criar. E você dê. Estou falando de, gente, porque eu posso, tá? Mas é Anderson. O Anderson Chagas, né? O empreendedor, o empresário. Você já disse aqui, você foi no nicho específico que você gostava e você identificou uma debilidade desse mercado. Gente, olha que legal. O D, ele criou um produto que é da linha aeronáutica, que trabalha qualquer tipo de avião. Né? Hoje ele está trabalhando com aviões, helicópteros executivos. Daqui a pouco ele está trabalhando com os eVTOLs, né? Que são os carros voadores que vão em breve. Eu acredito que 2026, né? Eu sou do ramo aeronáutico também, né? Eu sou consultor de saúde mental para a área da aeronáutica e eu sei que eles estão aí já trabalhando. Logo, logo nós teremos uma gigantesca malha aérea brasileira dos eVTOLs, que são os veículos autônomos elétricos voadores. Chamados de carros voadores, né? Então, assim, o D criou um produto muito bacana, muito legal, que atende também esse segmento. Mas aí você fica à vontade para falar quando você achar que é o momento, tá bom? Tá bom. Eu te cortei aqui, mas para dizer... Não, mas tá certo, gente, pessoal. da grandeza do que Deus colocou na mão do D, eu estou muito feliz por estar entrevistando você aqui, viu? Que é isso, pastor. Eu que agradeço. E aqui Cristo reina, aqui ele brilha no nosso podcast. E para tudo isso é para a glória dele. Glória de Deus. Né? Porque se não for para a glória dele, eu não estaria aqui. D, o cara que vai fazer coxinha industrial, ele é um empreendedor? Ele é um empreendedor. Você falou que você comprou uma van para entregar frango congelado. Você não cuida mais disso hoje, mas na época você testou um produto, né? Testei um produto. Uma linha de trabalho. Era é tipo um pegar e entregar, né? Pegar e entregar. Legal. E assim, você tem que ter um ciclo. Quem tem que acreditar no seu projeto, na sua empresa, é você mesmo. Fala com eles, é que eles querem. Quem tem que acreditar no seu projeto, na sua empresa, é você mesmo. Que legal. Ninguém vai acreditar por você. Porque você, se você se dedicar, acreditar e confiar no Senhor, você pode ter certeza que vai dar certo. Só que se você desistir no meio do caminho, tem que ter persistência. Eu sou igual aquele filme Em Busca da Felicidade. Quantos anos ele ficou ali se dedicando, passou o que passou, mas ele permaneceu. Ele não desistiu daquilo. Então, pastor, tudo hoje que está acontecendo, que ainda tem muitas coisas para acontecer,
como o pastor disse, como eu li aqui em Provérbios. Sim. O texto foi fantástico. Quando você, a gente fala isso, você estuda, não é o seu, quando você se dedica para algo, e você cuidando de tudo que eu já falei aqui, volto a falar sobre o reino, essa dedicação, ela se torna para você um benefício. Porque Deus vai começar a colocar você em lugares que você não imagina. Sabe por que ele começa a colocar você em lugares que você não imagina? Porque o seu coração não está nessa grandeza. Sim. Quando a gente menos... Pastor, eu passei uma vergonha uma vez, numa reunião, que eu sentei com... Eu lembro até hoje quem que era a empresa. Conhece a Brinks, né? De valores? Sim. Brinks de valores. Transporte de valores. Isso. Aí sentou lá na reunião e eu travei na reunião. Pode acontecer. Pastor, eu saí tão decepcionado que eu falei assim, acabei com a reunião. Eu tomei tanta burdoada que eu não sabia responder. Aí eu falei, Senhor, não me deixa isso acontecer mais, me prepara. E quando Deus começa a te forjar, por que eu tô falando isso? Quando você passa por situações na igreja, passa por situações na vida, sim, isso Deus está te refinando. Quando Deus está te refinando, te preparando, aí ele fala assim, ó, meu filho está pronto, minha filha está pronta para receber. Porque, pastor, imagine se eu entregar agora algo na mão, entregar todas as minhas empresas na mão de pessoas que não está pronta, ela vai quebrar a empresa. Ou também futuramente pode fechar a empresa, não tem problema nenhum falar isso. Mas a questão é quando a gente tem que estar pronto, tem que estar atento, como o pastor disse. Sim. Se dedicar, estudar. Eu, quando pego qualquer coisa, eu estudo para isso. O problema que a gente percebe é que a pessoa não quer se qualificar. Não quer. A gente sabe que hoje nós estamos vendo uma era de tecnologias, né? Sim. Tem pessoas que estão deixando do trabalho manual, braçal, para o trabalho tecnológico, né? Então, Sim. hoje, por exemplo, meninos de 18, 20 anos estão ficando ricos com algoritmos de redes sociais, né? Isso. Porque é mais fácil ficar fácil. tirando foto, fazendo vídeo, do que, de repente, Se dedicar. se dedicar a alguma coisa que vai sair das suas próprias mãos. Não estou dizendo que não sai das próprias mãos também o trabalho digital, mas as pessoas não querem se qualificar. Pastor, e eu conheço pessoas, porque esse tipo difícil, de pessoas, elas não estão prontas para receber Sim. uma decepção na vida. Sim. Decepção ou perseguição. Qualquer coisa que aconteça. Chegar um mar para ela. Chegar a tempestade. Ela não vai saber lidar com aquilo. Porque ela começou numa coisa que pegou andando e não quero saber de o que passou. Não. Você tem que começar. Eu costumo dizer que ninguém nasce grande. Sim. Quem nasce grande é monstro. Né? Então, assim, como a gente não é monstro, então a gente começa. A criança, ela tem. Nós, para chegar até a nossa idade, a gente passou por uns processos. Começou a nascer, gatinhou, começou a andar, começou a correr, começou a falar. E é processo, etapas. São etapas da vida. Se você não está pronto para etapas da vida, você não está pronto para sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: uma das maiores referências que eu já li foi o Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. Foi o presidente mais amado que os Estados Unidos já teve. Estados Unidos da América. Tanto que em Washington tem se não me engano é o Capitólio, tem uma estátua não, é o Lincoln sentado em uma cadeira de presidente, uma estátua gigantesca. Lincoln tentou por 10 anos ser presidente dos Estados Unidos. 8 eleições. Olha aí. Até que ele fosse eleito presidente dos Estados Unidos. 8. Ele não desistiu. Não desistiu. Ele estudou, se qualificou, estudou direito, mas ele tentava, perdia. 8 vezes. E foi o presidente mais querido que os Estados Unidos nunca mais esqueceram. Pastor, se você não
aprender com os seus erros. Sim. E outro detalhe. Exatamente. Se você não ser humilde em parar para ouvir, o seu sucesso não vai. Sim. Eu falo isso assim, pastor. Você quer ver uma pessoa na igreja, se realmente ela vai fazer, por exemplo, vamos ver se aquele músico ele vai... Como que é a vida dele? Vamos verificar. Será que é a mesma coisa que é aqui? Se você começa a perceber que ele... Um exemplo, tá, pastor? Tô falando de músico porque nós somos músico ali, somos obreiro. O camarada marca um horário, o camarada chega meia hora depois. Aí você começa a avaliar. Isso é para a vida, falando pastor. de igreja. De igreja. Pastor, de reino. Se reino é importante para ele ou para ela. Aonde que eu quero chegar? Se hoje, se eu fosse CLT, a gente tem um horário para cumprir. Poxa, eu tenho que estar ali, tenho que bater o cartão, tenho que não sei o quê. Se a gente faz isso numa empresa, para Jesus que deu a saúde, a nossa inteligência, para que esse emprego, a gente não faz. Sim. Aí é o erro. É o erro de muitos empresários. Sim. É um erro de muita gente. Porque hoje, pastor, é um privilégio de eu estar aqui hoje num café com o senhor. Porque hoje Deus me proporcionou isso. Me deu essa dádiva. Por eu ter um tempo hoje, parar para falar assim, ó, hoje eu vou sentar com o meu pastor e iremos gravar um podcast. Imagina, sabe o que eu costumo ver com isso? É que se pessoas ficam pedindo tanto. Eu tenho um sonho de ser empresário. Eu tenho um sonho de ter uma empresa. Eu tenho um sonho de ter isso. Eu tenho um sonho de ter um emprego mais perto, não sei do que. Tá bom, aí Deus vai te dar. Aí sabe o que acontece? Deus te dá. Você, a primeira oportunidade, você sai da igreja. Sim. Porque se você tem hoje uma oportunidade dessa, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Se você não tá fiel ali a ele, você vai marcar as viagens, vai marcar não sei o que, você vai acabar esquecendo. Você não vai. Vai faltar em culto. Pastor, pra mim faltar em culto é só se realmente eu estiver doente ou se realmente eu estiver num lugar que eu não posso chegar até o culto. Sim. Mas eu não consigo entender certas pessoas. Aqui não é uma religiosidade. Aqui não é uma pressão de religião. Não. É que você, para ter hoje esse exemplo meu, cada exemplo, cada testemunho serve para pessoa, Claro. que mais incentiva outras. Mas um conselho que eu dou para todos o maior segredo é você ter disciplina e obediência no reino de Deus. Porque se você não tiver isso, a primeira coisa, esquece. Você não vai ser um bem-sucedido em relação à sua empresa. Você não vai. Você pode sim. Você pode ter, que nem o pastor falou, os ímpios têm, outras pessoas têm a sua empresa, são bilionários, mas eu tenho algo para dizer para você. Você não vai ser igual a ele. Ou você pode se tornar igual a ele. Pode. Porque é o seguinte, quando chegar naquele dia, eu quero ser chamado pelo meu nome. Que o Senhor me reconhecer. Sim. Aí é que tá a diferença. Porque se não, esquece. A gente vai ser avarento, a gente vai ter sim, porque a gente se dedicou, estudei há anos, que nem o pastor disse aqui, estudar, não quer. Tem gente que largou os estudos, quer estudar, mas tem pessoas hoje que estudaram, tem sua vida milionária, tem sua vida rica, e é dentro da casa do Senhor, mas ainda não tomou uma atitude como um cristão de verdade. Então há tempo. Porque o dinheiro não traz felicidade, pastor. O dinheiro não traz felicidade. Quantos anos eu fiquei sem o dinheiro? Dependia da dependência que o Senhor mandava o maná naquele dia. Eu chegava a entregar cestas básicas a uma comunidade que a igreja mandava para mim fazer, esse era meu papel, a minha missão, de entregar para essas comunidades, sabendo que 2 cestas básicas daquela era minha. E sabe o que eu fazia? Eu peguei 1 mês só, pastor. Os outros meses eu deixava. Entendeu?
Porque eu entendia que o Senhor... Propósito, né, Dê? É propósito. Se você está no propósito, é outra coisa. Aí é que está a diferença. O nosso coração, aonde está o nosso coração? Está no dinheiro? Então está errado. Está errado. O dinheiro é consequência do seu trabalho. O dinheiro é consequência de tudo aquilo que você zela. Se você zela pela casa do Senhor, pode ter certeza que a sua vida financeira, a sua vida... mas eu tenho eu tenho tudo isso que você está falando, mas eu estou desempregado. Então, meu amigo, deixa eu te falar algo para você. Você precisa perguntar para o Senhor. Não questionar e pressionar ele na parede. Sim. Você tem que falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eu sou dependente, Senhor. Eu preciso ser dependente do Senhor. Aí é a diferença. Se você está desempregado, você pode ter certeza. Se eu estiver fazendo isso que eu estou falando, Deus vai abrir. Às vezes a gente quer uma porta, mas Deus abre outra. Todas as coisas da minha vida hoje eu oro antes. Todas. Eu aprendi muito errando, não acatando a minha esposa. Quando ela fala assim, ó, amor, acho que não tá na hora. Amor, acho que... Olha, maridos, escutem. Escutem, porque é o sucesso da obediência. É um milagre. Sim. Porque às vezes eu quebrei muita cara, pastor, não ouvindo a Né. Mas depois que eu trouxe... E um dos meus sonhos, pastor, era ter tirado ela das empresas que ela trabalhava. Hoje ela trabalha pra gente. A empresa é dela. Ela tem as reuniões. E um dos meus maiores sonhos foi ter feito isso. Tirar ela da empresa. Ela é o administrativo e você é o comercial. Comercial. E ela toma conta de tudo, pastor. E Deus cuida de todos os detalhes. Todos os detalhes. Mandando tudo que vocês precisam. E ponto, pastor. Hoje eu aprendo que assim, ó, é o que eu preciso, não o que eu necessito. O que eu preciso hoje é isso. Necessitar é o outro. Então, às vezes, pastor, a gente pega algo, fala assim, poxa, vou esbanjar ali, vou esbanjar. Quem não gosta de fazer isso? Chegar no mercado, gastar o que quiser, fazer isso. Hoje eu ensino as minhas filhas, pastor, que tem dia que não vai ter McDonald's. Tem dia que não tem isso. Tem dia que não tem isso. Mas, pai, o senhor... Não tem mais, pai. Hoje não tem. Esses dias, sábado mesmo, eu fiz o café para elas. Elas fizeram o café delas. Pai, eu queria isso no café. Não. Hoje a gente vai comer isso. Vocês vão fazer o ovo de vocês. Então a gente vai comer o ovo. A gente tem que pôr limites. Sim. Porque como que eu vou lidar com a minha criança daqui 6 anos, 10 anos, pastor? Se eu entregar tudo de mão beijada para ela. E a Bíblia diz que a responsabilidade é nossa. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ponto. É responsabilidade do pai e da mãe. Então, pastor, hoje eu tenho aprendido que, além de tudo, eu ser um empresário, eu tenho que ser cristão, não na igreja. Na igreja todo mundo é um cristão bonitinho, todo mundo é um cristão amoroso, todo mundo é um cristão legal, mas tem que ser fora. Sim. Eu tenho aprendido isso, pastor. Durante esses meses eu tenho aprendido isso, porque às vezes nós somos seres humanos, homens. Sim, e às vezes a gente sai um pouco do controle. Isso. Mas, quando você reconhece, acabou. Se você reconheceu o seu erro, é a sua humildade com o Senhor. Aí o Senhor age. Então, aí é a minha diferença. Quando eu chego no meu trabalho, lá na loja, com meus meninos, né? A gente senta, bate um papo. Esses dias, pastor, eu parei lá a loja. Não, vamos conversar. Vocês estão muito aflitos, né? Vamos sentar um pouco. Vou dar uma relaxada. Vamos dar uma relaxada, depois a gente volta ao trabalho. Uma interação. Isso. Isso é bacana. Isso é bacana. Aí é que tá. Eu chamo isso de preocupação com a saúde mental. Isso. Da sua empresa, dos seus funcionários. Exato. Porque não é só dinheiro, salário, benefício, horário, isso, aquilo, ser legal, mas a preocupação com saúde mental. Inclusive a lei, né? Foi lei que foi promulgada esse ano, 2025, a lei da saúde mental para as empresas. Muito legal. Agora me fala rapidinho, assim, claro. Concisamente. Você acredita que direta e indiretamente você abençoa quantas famílias? Só com o seu negócio? Porque você não tem só um. Então, mais ou menos, quantas pessoas você calcula que estão debaixo dessa guarda-chuva, dessa bênção de Deus, porque você não somente contrata
você não contrata só profissionais cristãos. Você contrata pela experiência, pela eficiência. Sim. Claro, a gente deve ser eclético também. Mas mais ou menos quantos Pastor, você pode colocar aí, estima às vezes, entre 6 e 7 famílias. Legal. Diretamente. Diretamente. E indiretamente. Aí tem os seus freelances, tem os... Mais de 300 pessoas. É. Por exemplo, nessa... Porque são 2 ou 3 empresas, deixa eu ver se eu entendi bem A aqui. gente tem 2 empresas. 2 empresas. 2 Legal. empresas. Glórias a Deus. E eu vou contar uma coisa aqui rápida. Todo mundo lembra de Porto Alegre, né? Tudo que em Porto aconteceu, Alegre, acho que foi o ano passado, né? ano passado. Ano passado. E a nossa fábrica... Foi bem perto dessa época, né? Março, Sim, abril, por sim. aí. E a nossa fábrica lá, que produz um dos nossos produtos, ela estava debaixo d'água. Então, pastor, foram 9 meses sem faturamento. Poxa. Aí a minha pergunta é, e agora, hein? Né? O senhor cuidou o ano todo. Tá tudo certo. Eu nunca trabalhei tanto em dezembro por causa de qualquer ano que eu já passei. Em dezembro foi o ano que eu mais trabalhei. Que os clientes pedindo coisas. E novembro e dezembro, o pano na lata também passou um processo. Não entrava uma alma viva na loja para fazer nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer, Senhor? Aí o Senhor, meu filho, só lê a sua palavra. Estuda a sua palavra. Você tem um povo para ensinar. Foi aonde eu me dediquei muito, pastor, de dezembro, fora o que eu já estava fazendo, mas eu comecei a me dedicar muito mais. Pastor, se eu hoje, que sou dedicado, isso é em tudo, pastor, tudo que eu faço, eu me dedico 100%. O senhor já viu isso. Me dedico 100%. Se eu for para pegar essa caneca aqui para mim limpar ela, eu vou limpar da melhor forma possível. Se eu faço isso com as outras coisas, o porquê eu não faria para estudar? Para conhecer mais Deus. Claro. É onde Deus me encurralou. Tá vendo tudo isso em volta? Foi consequência do seu trabalho, tudo que você conquistou. Mas tá vendo, filho? Eu tô com você. Meu nome do Senhor. E muitas madrugadas eu passei chorando. Teve um dia que eu levantei, mês passado, eu falei, Senhor, eu só quero que o Senhor me ensina. Só isso, me dá a ciência da palavra. E as coisas começaram a ter clareza, pastor. Ter clareza na minha mente. Era o que Deus queria para mim. Só que eu tive que ser humilde em querer saber o que Deus quer. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa ali, é Deus que quer isso? Tem certeza que Deus está no negócio? Aí você roda, pastor. Depois, quando acontece uma coisa, você vai querer correr atrás. Não, aí já é tarde. Agora eu entendi antes. Então é a palavra, Senhor. Então eu vou me dedicar. Aí as coisas começam a andar de novo. E em novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro, pano na lata sem nada. Aí me vem... Foi um período de baixa. De baixa. E eu colocando do bolso. Aluguel, funcionário, empresário, é isso. E até hoje, pastor, não deixamos atrasar um pagamento sequer durante esses anos. Nenhum. O que acontece em dia 30 de dezembro? Numa cidade vizinha aqui. Uma cidade vizinha aqui. Chuva de granizo. Com força, né, Deus? Com força. Cada pedra... Eu não estava aqui, eu fiquei sabendo disso que tinha acontecido. Com força, pastor. E eu só olhava o meu carro, assim, né? Eu tava na Seu casa... carro estava, inclusive, nessa cidade. Nessa cidade. Eu olhando assim... Nossa, cada pedra batendo nele. Eu falei, meu Carro Deus... novo, vai ficar todo E picado. agora? Eu tava na casa do Nilson... E aí ele começava a dar risada de mim, do jeito que eu ficava, porque eu amo carro, gosto de carro. Falei, Nilson, como é que tá ficando o carro? E aquela... Eu nunca vi aquilo, pastor. Gente, foi uma tempestade de granizo tão forte que aconteceu aqui na Grande São Paulo, que furou telhados de casas. Foi. E amassou muito carro, muito carro. Muita destruição, muita destruição. Foi uma coisa surreal.
E nesse mesmo dia, aí, pastor, eu tava reclamando do meu carro. Quando eu cheguei até a loja, eu falei, vou lá ver, porque às vezes pode ter quebrado alguma coisa lá, né? Ter vazamento. E quando eu cheguei na loja, veio um cliente imediatamente. Quando eu olhei o carro dele, eu fiquei quietinho. Não reclamei mais nada. Porque o dele tava pior que o meu. Aí é que tá a diferença. Se você está atento aos ouvidos, ao sussurro do Espírito Santo, Claro. no meio da tempestade há calmaria. Deus me deu a estratégia do quê? Vou fazer martelinho. Mas como que eu vou fazer? Comecei a entrar em contato. Pastor, entrei em contato com vários martelinhos. Tudo usando um telefone celular. Um telefone smartphone. celular. Só que aí, pastor, eu tive a primeira ideia. Beleza? Primeira ideia. Agora eu vou te falar o que Deus faz. A gente planeja uma coisa. Agora, o que Deus faz é outra. Eu planejei, aí um rapaz chegou até mim e falou, não, eu consigo fazer isso aí um carro por semana. Eu falei, não, como que eu vou fazer um carro por semana? Tem 300 carros aqui. Não dá. Pastor, eu sentado sozinho, dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro, depois que eu arrumei minhas telhas, porque quebrou minhas telhas. Da sua casa. Da minha casa. Eu fui pra loja. Quando eu cheguei na loja, eu sozinho lá, sem nem carro nenhum. Eu sozinho, respirando o ar. Falei, Senhor, quando foi dia 2, pastor, dia 2, chegou uma equipe de fora, e falou assim, essa é a loja que Deus mandou eu vir, e a gente quer trabalhar com você. A gente vai ficar aqui. Que legal. Aí Deus é que é tá. lindo, né? Não é martelinho. Os caras eram granizeiro. Os caras trabalhavam na Europa e nos Estados Unidos. A gente recuperou até agora, Deus faz pastor, cada coisa, né? 70 carros. E não é barato, né, Não Dê? é barato. Deus é fiel, né? Deus. No meio do caos, no meio do caos, Deus trabalha. E a Neia Você falava resolveu assim, o problema das pessoas com serviço de altíssimo nível. abençoei pessoas. Que glória. E abençoou mais gente. Pastor, sabe quantas... chegou um momento na minha loja que eu não sabia o que estava acontecendo. Nem eu sabia se era minha loja mais. Pra você ter uma ideia. Era muito carro, aquela barulheira. Aí eu tinha que manter a organização. Claro. Né? Aí eu tive que deixar em stand-by as minhas outras coisas, mas já estava tudo no controle, e comecei a falar assim, poxa, eu preciso agora controlar essa aqui, que isso aqui virou um caos. E aquela coisa, e aí eu falei assim, falei pra Né, amor, você precisa me ajudar. Meu Deus, coloca as coisas no lugar. Ela colocou as coisas no lugar, e eu também, a gente foi controlando. Resumindo, pastor, virou uma coisa assim, cada vez mais, com credibilidade, um negócio diferente. Você ficou mais notório no mercado ainda por conta dessa situação. Sim. E um detalhe, eu olhando assim, tanta gente que você olha assim, você fala assim, poxa, graças a Deus que não pegou uma criança, uma pedra daquela, porque era uma pedra grande. Eram pedras bem grandes. E muito interessante que a Neia, em outubro, novembro, ela falava assim pra mim, assim, amor, a empresa tá negativa, mas mesmo assim, toda semana a gente vai dar a oferta. E ela ali, ó, só te avisando, que a gente tem um grupo, né, de administração, tudo que sai, ó, a gente deu oferta. Toda semana. Pastor, todos aqueles meses que a gente passou negativo, quando entrou esse mês, a gente conseguiu colocar as contas no lugar da empresa. Aí me pergunta, quem manda na sua vida é Deus. Só que você tem que ser fiel. Não adianta, pastor. O segredo é isso. Fiel quando você tem condições e mesmo quando às vezes não tem. Não tem. Como a oferta da viuvinha. O que ela fez? Sim, ela tinha dois denários. Só que o que Jesus viu nela? O coração dela. Não era porque ela só tinha aquilo. Porque ela falou assim, é o meu coração. Ela sentiu uma virtude, ela sentiu uma alegria de ofertar. Então, quando a gente sente essa alegria de ofertar,
A gente está falando muito de oferta porque esse é o segredo. Sim. Jesus não é agiota, ele não é banco. Se eu vou investir 100 mil aqui, ele vai me dar 10 mil. Não é isso. Não é isso. Se você está dando oferta... Jesus não é criptomoeda, né? Não é. Se você está fazendo isso até hoje, então pare. Não oferte mais. Você está entendendo? Não oferta mais. Você tem que ofertar com alegria. Às vezes, pastor, você dá muito mais que um dízimo. Porque se você está com alegria, eu já falei pro pastor. Paulo fala determinação do coração. Generosidade. E acabou. Olha, gente, que legal os conselhos. Que legais que o D está passando aqui pra gente, para você, internauta. Você que tem vontade de empreender, você que está empreendendo e está às vezes sofrendo, apanhando, né? Mas assim, creia que Deus é aquele que vai prover para você. Dê, nós temos que já ir para os movimentos finais, né? Vamos lá. Para não cansar nosso internauta. Com certeza. Vamos falar o seguinte, Dê. Que conselhos você quer repetir ou trazer novos para quem quer começar, para quem está no caminho, que está aí, às vezes, patinando, mas está insistindo. Para quem já está um pouco mais lá na frente, já está mais respirando um pouquinho mais, qual o conselho que você quer passar para esses internautas que estão aí? Bom, primeiramente, você tem que rever se é isso mesmo que você quer. Se for isso mesmo que você quer... Marcar o seu objetivo, né? Seu objetivo. Não desista, porque muitas pedras vão vir. Tem que ser persistente. Uma coisa que eu sempre sou, eu não tenho nada ainda aqui, mas eu vou ter. Então, assim, se eu não tenho, então eu sei quem faça. Então, existe coisas que talvez não é você que vai fazer. Você conhece pessoas que façam isso para você. De qualquer negócio que você tiver. Às vezes, se você está patinando numa coisa, é que você não sabe fazer. Mas você pode conhecer pessoas que fazem isso por você. Aí você começa a aumentar o seu negócio. Aí é que está a diferença. Você não vai crescer sozinho. Não vai. E pedir para o Senhor te orientar nessas coisas. Tomar cuidados, né? Com quem você colocará no seu negócio. Tem todo esse processo. Mas hoje, o que eu aconselho é, primeiramente, se você é cristão, está patinando, alguma coisa você tem que rever. E seja humilde, primeiramente. Seja humilde em parar para ouvir pessoas. Que a gente nunca sabe nada. Tem um provérbio, uma citação filosófica de marinheiros, de marítimos, né? Que diz o seguinte: se você está no mar com seu navio, não marque a sua rota seguindo outros navios, mas defina a sua rota com base nas estrelas. Exato. Porque o bom marinheiro, ele guia pelas estrelas, não pela luz de outros navios que passam pelo seu caminho. Isso é muito importante que o senhor está falando, porque assim, ó, se eu fosse pelo caminho que muitos estão... gente, cuidado com muitos influencers. Cuidado. Certo. Porque hoje eles vendem... uma ideia que às vezes não funciona, vende um treinamento que engana. Que não é para você. Nem para eles é. Legal, gente. Olha que bacana, tá? Hein? Ouçam esse conselho. Mas ouçam, homens de Deus, investigue a vida genuína dessas pessoas. Você dá consultoria também nessa área? Futuramente, pastor, eu vou dar. Tá. Porque eu vejo uma hoje você dá consultoria do seu negócio. Do meu negócio. Tá. Para algumas pessoas que tá querendo empreender, tá querendo fazer algo e precisa de uma ajuda inicial. Você quer deixar para o nosso internauta um caminho específico que você gosta de cuidar, ou você quer deixar assim solto? Solto. Porque se as pessoas vão assistir esse podcast, poderão acessar seu Instagram e fazer perguntas. Claro, com certeza. Tá. Com certeza. Tá. Inclusive, eu vou deixar só do pano na lata mesmo, que eu já sei que vai ser. Lá é sempre bem monitorado, né? Bem monitorado. Ok. Então... E aí, resumindo, gente, vocês precisam conhecer a vida genuína dessas pessoas. Ponto. Se isso é verdade. Se isso é verdade. Porque se isso for se verdade... essa receita dá certo pastor, de fato, né? Eu sentei... Eu não vou falar nomes aqui, porque não cabe falar nomes. Mas como eu li em Provérbios... Pode citar os exemplos sem... Fala do milagre sem falar o santo, né? Eu cheguei a sentar pela minha história... né, pela minha história, eu fui convidado num jantar aqui em Alphaville
E eu sentei numa mesa literalmente de príncipes. De príncipes. Certo. De pessoas de alto nível. Só que eu olhei aquilo, eu fiquei assim, não, é surreal. E pessoas do meu lado falando de helicóptero. Helicóptero é o táxi dessas pessoas hoje. É o táxi. E eu, não, que eu vou comprar tal modelo e tal. E o que que você faz? Só que eu olhando para aquelas pessoas, eu falei assim, eu estou no mesmo lugar que elas. Eu estou jantando a mesma comida que elas. Sim. A minha diferença ali estava o quê? Eu sendo um cristão. Eu não estou me corrompendo. A questão é que você tem que se comportar como um cristão. Deus nos leva para esses ambientes. Exato. Também. Eu já falei. Com certeza. Em ambientes assim. Porque senão como que você vai não fazer? tem uma maioria cristã. Exato. Não tem uma maioria cristã. Eu orei na inauguração de um banco. Exato. Um banco de consórcios aqui de São Paulo, que é um banco bem grande. E eu fui no evento de inauguração de um produto novo desse banco, onde fui convidado para falar durante 15 minutos e também realizar uma oração. Ponto. Acontece, existe grandes empresários cristãos. Tem, pastor. Só que aí a diferença é se realmente numa mesa de negócios você chegar e você não se comportar como um cristão. Sim. Aí é que tá a diferença. Então, assim, tomar cuidado, porque se você estiver pronto para receber qualquer oportunidade, cuidado. Porque todas as oportunidades que você tiver, nem todas será um bom agrado ao Senhor. Ele vai colocar para te testar ali. Sim. Então quer dizer que eu coloquei ele ali e ele tá desse jeito? Não, não é assim que funciona. Então, tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro. Cuidado com os influencers, conhecer a vida genuína. Escolher pessoas, homens de Deus, que tenham conselho, saber ouvir. E esteja pronto. Porque quando a oportunidade vier, você acata. E você pode ter certeza. Esperar se realmente é a do Senhor. Porque a do Senhor sempre é a melhor do que a nossa. E para quem já está no ramo, em algum segmento, algum ramo, e quer melhorar? Continuar se qualificando, continuar estudando, pastor, continuar estudar. Lendo, não ouvindo, tem. Aprendendo. Porque hoje nós estamos aqui... Ser ensinável, Dê. Sim. Ser ensinável. E ser humilde para aprender. Aprender coisa nova, joia. Porque todo dia, que nem no ramo da... Que agora eu estou nos 2 ramos de tecnologias, né? A gente está conversando aqui e tem pessoas estudando ali para montar um produto. Várias. Hoje nós temos um mundo de uma potência mundial, que é a China e os Estados Unidos. Mas nós temos o Brasil. Onde a gente é livre. E o brasileiro, ele tem que ser estudado. Porque o brasileiro é um dos caras mais inteligentes que criativo, tem. Né? Criativo. Muito criativo. Muito criativo. Então, a gente pegar essa criatividade nossa, que a gente herdou isso, e se tornar uma potência. E ponto. Bacana. Você entendeu? E finalizando, o meu produto, hoje o Pano na Lata ele atende um ramo aeronáutico. Nós temos um produto lá, vitrificações, que diminui o custo do combustível do avião. Então, assim, imagina. Protege o equipamento. Que protege o equipamento, dando altíssimo durabilidade. Nível. Então, assim, de altíssimo nível. Futuramente terá uma marca, tá? Futuramente a gente já tá testando produtos, pastor, que o Pano vai ter uma marca. Então, era uma coisa que eu sempre falei assim, 3 vezes eu tentei fechar o Pano. O Pano não vai, mas não é. Aí eu entendi que o Pano é plano do Senhor. Pano é plano. Pano é plano. É verdade. Glórias a Deus pela tua vida. Amém. Gente, olha, que podcast de nível. Com certeza você talvez não seja um empresário, talvez não seja um empreendedor, mas tem curiosidade, conhece alguém e você pode assistir esse episódio que com certeza abençoa a sua vida, porque nós falamos o quê? Falamos de mordomia cristã, que é administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Se você trabalha numa empresa, você é gerente, você é funcionário, atenda bem sua empresa. Viva bem essa função, aquilo que você exerce. Seja o melhor,
Seja Isso. bom naquilo que você faz. Porque se você for bom naquilo que você faz, você pode se tornar depois um empresário, um grande empreendedor. Enquanto Jesus não vem, claro. Enquanto Cristo não vem. Então compartilhe esse episódio com outras pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Às vezes, mas ali tem uma pequena lavanderia eletrônica, ela tem uma loja de salgados, ela tem uma casa de bolos. Seja o melhor. Seja o melhor diante de tantas histórias que a gente já ouviu que foram incríveis, foram lindas. Dê, muito obrigado por você estar conosco. Faz aí o teu agradecimento final para os nossos internautas. Claro. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui, ao pastor, a minha esposa e a todos vocês que estão ouvindo e fazer esse podcast cada vez mais ir longe, porque são assuntos que é importante. Às vezes a gente fala assim, poxa, só porque está na igreja não pode falar de assuntos. Não, a gente tem que cuidar sim de tudo, de vida financeira, de tudo, planejamento. Então, eu sou um exemplo vivo em relação a tudo isso que aconteceu. E eu agradeço a todos vocês. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Deus. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Né? A gente se conhece há um tempo, né? Pastora Gi. E eu estou muito feliz, gente. Seja, que nem o pastor diz, se você limpa hoje um chão, limpa com a melhor forma possível. Porque sempre tem alguém te olhando. Sempre. Sempre. Faça o melhor em tudo. Não adianta pular etapas. E outra, se é um cristão, seja fiel e se dedique ao reino. Esse é o sucesso. Amém. Amém, pastor? Glórias a Deus. Gente, Café com Deus termina. Não se esqueça, se você está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal. Tem vários episódios para você assistir de vários temas. Temas na área da psicologia, da psicanálise, da teologia. Café com Deus, não se esqueça. Teologia e vida cristã, que vão abençoar a sua vida. Até o próximo programa, um abraço para vocês. Fiquem na paz.